essa conversa. Legal, Felipe. Bom, tivemos aí a taxa Selic se mantendo em 13,75%, né? O mercado, creio que a maioria do mercado já esperava que ia se manter 13,75%. E isso surpreendeu você? Ou você esperava que ia cair? Não, acho que isso estava... Havia pouca discussão, na verdade, sobre o que seria a decisão estrita do juro, né? Acho que não tinha nenhuma... Dizer que era impossível seria também uma impossibilidade científica aqui, né? Mas, assim, era muito pouco provável que houvesse alteração na Selic. O mercado estava muito atento em relação ao que viria no comunicado do Copom que acompanha a decisão. A inflação no mundo todo tá desacelerando, e no Brasil tá desacelerando bastante, as expectativas estão caindo, o dólar tá caindo, o governo se mostrando mais razoável do que o mercado esperava alguns meses atrás. Então, abrindo uma porta ali, embora a atividade esteja no agregado muito forte, né, como a gente viu o PIB bem acima do esperado, isso muito concentrado no agro, consumo e investimento já reagindo ao juro alto. Então, assim, tem espaço para você reduzir a taxa de juros. Isso era um consenso, então, assim, mas ninguém, como o Copom, ele tem um certo rito, uma liturgia para começar a cortar juro. Precisava comunicar, abrir essa porta para muito provavelmente fazer essa materialização em agosto. E de alguma maneira ele fez isso hoje. Mas para aqueles que esperavam um discurso muito em prol da queda de juro, eu achei que ele foi o que tecnicamente a gente chama de hawkish, né? Que não tem muita tradução, não quero com o anglicismo aqui, é uma bobagem, mas tem o falcão, que é aquele cara que sobe mais juro, e tem a pomba que mais corta juro. Então ele foi mais alinhado a um falcão, porque ele teve um discurso que ele abre um pouquinho a porta, mas ele abre uma fresta, ele não escancarou. Ele tinha uma frase ali que ele dizia no comunicado anterior, em que, olha, qualquer eventualidade a gente pode inclusive subir. O que era quase um cinismo do Banco Central, que ninguém esperava que de fato ele viesse a subir taxa de juros. Ele só queria mostrar que ele estava muito duro, talvez até sinalizando para o governo só, se você brincar com o fiscal, eu vou dar no monetário mais ainda. E até para arriscar ali um marco institucional, eu acho, que era assim, olha, nós temos agora um BC independente. Não adianta você gritar e me xingar no jornal que eu vou continuar independente. Vocês vão ter que me tirar daqui porque eu vou fazer meu trabalho. Então eu acho que tinha também um esforço retórico nesse sentido de cumprir uma institucionalização da independência do Banco Central. E agora ele tirou essa frase, de que ele pode eventualmente subir o juro. Então sinaliza que agosto está aberto, mas eu confesso que particularmente eu esperava um Copom menos duro no comunicado. Eu achava que ele abriria a porta um pouco mais, sinalizando um corte de uma forma um pouco mais incisiva, e eventualmente até um corte de 50, e não só de 25. Porque a inflação está caindo tanto que cada vez que você mantém taxa de juro, você, na verdade, aumenta o juro real. Uhum. A inflação cai, então existe um aperto monetário só de você manter a taxa de juro. Então é mais ou menos o que está acontecendo agora. Ele deve cortar um pouquinho, mas ainda vai apertar. No final é isso, porque a inflação ela ia ser 7, vai ser 5 esse ano, talvez um pouquinho menos, talvez indo para 4 no ano que vem. Então é muito juro real. Uhum. É muito juro real. Se você Uma hora precisa cair esses juros. Uma hora precisa cair. A gente teve o mérito de ter um banqueiro central que teve essa leitura lá atrás, errou quando jogou para 2, exagerou na queda, mas foi muito hábil também em ter uma leitura rápida, inclusive mais rápida do que o Fed e o Banco Central Europeu, que ficavam naquele papo, a inflação é transitória, transitória, o que é transitória? Depois de 10 anos é transitório, né? Sim. Tudo é transitório na vida. E o Banco Central brasileiro começou a subir antes, então levou o juro muito alto e agora deve começar a cair. Então, mantenho a minha convicção de que deve ser em agosto, o início do ciclo, mas eu estava um pouco mais acreditando nos 50, a sinalização agora é 25, mas tem muita água para rolar também. Então, se a inflação, de fato, continuar mergulhando, se o dólar continuar caindo, se o governo continuar com esse discurso um pouco recente, um pouco mais razoável, e não com aquele discurso do começo de janeiro, talvez volte uns 50 pontos de queda ainda se concretize. Mas nesse momento me parece que o 25 é o mais provável. Você acha que o Banco Central acertou, então, Felipe, em manter esse tempo, segurar? Porque a gente tá vendo que o governo tá batendo muito no Banco Central, né? Principalmente via Lula, questionando o presidente do Banco Central, que tem que baixar, que o Brasil precisa disso. Mas você acha que foi assertiva a decisão do presidente do Banco Central? Eu acho que sim, eu acho que seria muito prematuro. Os núcleos de inflação, ele até poderia de alguma maneira, mas era difícil também, porque não estava sinalizado, poderia até, você tá cedendo à pressão, poderia dar uma sinalização pior até. Ele se mostrar ortodoxo,
foi muito importante naquele momento. E aí ele falou assim, eu vou esperar o arcabouço, não tem uma regra fiscal, eu sou a única âncora aqui, eu vou dar âncora pra tudo. E se eu não tenho, normalmente você tem duas âncoras, uma fiscal e uma monetária. Se você não tem a fiscal, a monetária vai fazer o papel dos dois, então ela vai ter que puxar muito, vai esticar muito a corda. E foi isso que ele estava fazendo. E aí o governo passou uma regra aí, que não é a mil maravilhas, mas acho que o Stuberger resumiu isso com brilhantismo, que é pior do que o necessário, mas melhor que o temido. Então, assim, também não vamos explodir, então, de alguma maneira, beleza, e aí 26 a gente discute de novo. É isso, pra mim, a gente não explode até lá, aumenta um pouquinho e convive. Sim. E aí, daqui a pouco, a gente discute de novo. E o núcleo da inflação de serviços estava muito alto. E aí, desde maio, você começa a ver a virada no núcleo de serviço. Aí abre a porta para ele cortar. Os IGPs estão mergulhando, IGPM, prévio IGPM 2,2 de queda. Então, sistematicamente, o atacado com deflação e os IPCs começando a virando para desaceleração nos núcleos de serviço, que é muito importante. Então, abriu a porta para ele cortar agora, mas antes seria uma irresponsabilidade. Acho que o governo bate porque tem um discurso ali... populista também, né? populista, meio também fala muito e faz pouco. Acho que uma habilidade que o investidor aqui deve ter é justamente ele conseguir separar o que é ruído do que é sinal. Sim. Barulho tem muito vindo de Brasília. O quanto do barulho é transformado em materialidade, aí é que tá a arte dessa história. O que o Lula fala que se transforma em... Ele falou super mal do Banco Central. O que mudou na política monetária brasileira? Zero. Exato. Zero. Então, no fundo, não vai... assustou só o Lula. Ixi, falou, e aí? Aí só que da quarta vez que ele fala e nada acontece, você meio entendeu. Da primeira você se assusta. A segunda você se assusta menos, a terceira você dá risada. Sim. Né? E a Bolsa agora, né? 120 mil pontos. Qual a expectativa para os investidores que estão aqui na sua visão? Sobe mais? Como que você está enxergando esse próximo semestre? Carol, eu tô bastante otimista em relação a preço de bolsa. Não sou, acho que tô um pouco velho para ser otimista demais com o Brasil. Não tô. O Brasil tem uma vantagem nesse momento que, primeiro, ele vai cortar juro antes dos outros. E tem uma particularidade sobre ciclos de corte de juro. O mercado hoje está lá esperando que o juro vai para 9,5, né, no final de 24. Esse é quanto a gente está gravando aqui, essa é a estimativa. Se você pegar nos últimos 7 ciclos de afrouxamento monetário, de corte de taxa de juros, antes dele começar, o mercado também estimava corte. O mercado não é bobo, ele é bem inteligente, ele faz projeções de como vai ser a política monetária, ele lê as sinalizações do Copom, ele estima a inflação, vai cair, então ele vai poder cortar juros. Aí você tem uma estimativa de como vai ser esse ciclo. Na média, nos últimos 7 ciclos, o Banco Central cortou a Selic em 1,5 ponto percentual a mais do que o mercado previa. Então, os ciclos de corte de juros tendem a ser maiores do que a gente imagina. E, na verdade, é uma tendência humana. Quando o juro estava 2, alguém imaginava que o juro ia ser 13,75? Não. Todo mundo achava que ia subir. Nossa, vai subir muito, vai para 8. Foi para 13,75. Porque a gente tem uma tendência humana de achar que o amanhã vai ser mais ou menos parecido com hoje. Porque senão, é tão amedrontador você levantar e falar assim, nossa, amanhã pode ser tudo diferente, que você não levanta da cama. Então você precisa ter um desejo de controle aqui, de você achar que o mundo é mais ou menos bem comportado. Mas os movimentos das nossas vidas, e de bolsa, e de economia, e de juro, e de câmbio, e de opções, Bitcoin, os movimentos são sempre muito mais intensos do que a gente a priori pensaria. Até porque a nossa mente está treinada a pensar linearmente, não exponencialmente. Só que isso aqui, os retornos normalmente são exponenciais, que é um sobre o outro, né?